Gênesis capítulo 6. A partir do versículo 9. São estas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste. Nela você fará compartimentos e revestirá com betume, e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Claudia, então, não sei se é o meu retorno, está dando no finalzinho, está dando uma microfonia. Tira um pouquinho do retorno, por favor. Versículo 15. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. E coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. O Senhor disse a Noé: entre na arca. Você vai ler comigo até o versículo 1 do capítulo 8, tá? Entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, durante 40 dias e 40 noites. Farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram,
Caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, os seus filhos, Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles, e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra, aves, animais domésticos, animais selvagens, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todos os seres humanos, tudo que havia em terra seca, e que tinha fôlego de vida em suas narinas, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé, e de todos os animais selvagens, e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Vocês podem sentar. Mas prossegue comigo um pouquinho mais na leitura. Versículo 2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra, e esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos, as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz desta vez.
Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra, todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, vocês não devem comer. Certamente requererei o sangue de vocês, o sangue da vida de vocês, de todo animal, o requererei, bem como do ser humano. Sim, de cada um requererei a vida do seu semelhante. Se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. Mas sejam fecundos, multipliquem-se, povoem a terra e multipliquem-se sobre ela. Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto aves como animais domésticos, animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim, vocês e todos os seres vivos de todas as espécies, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens, eu o verei, e me lembrarei da minha aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três são os filhos de Noé. E a partir deles se povoou toda a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da Tua palavra. Ó Deus, sobre a Tua palavra nós agora construiremos, ó Deus, a palavra, a mensagem desta manhã. Entregarei, ó Deus, aquilo que Tu tens construído, ó Deus, através da minha vida. Ajude-me, Senhor. Abençoe-nos, Deus. Fale-nos e nós Te ouviremos. Instrui-nos e nós aprenderemos contigo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Precisamos ouvir a Tua voz. Portanto, Senhor, eis-nos aqui. Em nome de Jesus. O significado básico do termo moral, de acordo com muitos dicionários, está relacionado com conceitos básicos de certo e errado, e também com as regras de conduta que são consideradas válidas. É o que diz o dicionário Aurélio da língua portuguesa. Na filosofia, a moral é a parte que trata dos valores em si e do sentimento e ações do indivíduo que são orientados por esses valores. São as decisões que o ser humano toma no exercício de sua liberdade sobre o que deve fazer ou não fazer para manter o bem-estar social. Enquanto a moral é o conjunto de regras criado em uma sociedade, a ética é o estudo sobre os princípios que constroem e fundamentam a moral. Eu gostaria de ilustrar
de dar alguns exemplos para vocês nesta manhã. Por exemplo, justiça. O primeiro exemplo que eu quero oferecer-lhes é esse valor moral, o senso de justiça. Se um trabalhador se desliga de uma empresa e na hora de acertar as contas, a empresa se recusa a pagar-lhes os direitos trabalhistas, isso é justo ou injusto? Injusto, não é? Isso é injusto. Mas se ao ingressar com uma ação judicial contra a empresa, o juiz determina que aquela empresa pague o trabalhador, então fez-se o quê? Fez-se justiça. Por outro lado, nós clamamos por justiça quando nós vemos uma pessoa ser condenada sem provas, ou quando nós vemos alguém cometer um crime e não ser punido pelo crime que cometeu. Nosso sentimento de indignação diante dessas injustiças expressa o nosso senso moral. Justiça é um valor moral. O segundo exemplo que eu quero dar é o exemplo do altruísmo. Altruísmo é o oposto do egoísmo. Ou seja, é um valor que se expressa em comportamentos que têm como finalidade o bem-estar do outro. No cristianismo, a gente pode traduzir o altruísmo por um versículo que está em Tiago, capítulo 2, versículo 8, no qual lemos: ame o seu próximo como a si mesmo. Cada irmão e irmã de nossa igreja, que faz parte dos grupos de ação social, pode ser descrito ou descrita como altruísta. Porque eles e elas dedicam o seu tempo e a sua energia visando ao bem-estar de outras pessoas. O altruísmo é um valor moral. Terceiro exemplo que eu quero lhes dar é o exemplo da honestidade. Honestidade é agir de acordo com a verdade e com a sinceridade. A pessoa honesta é aquela que, independentemente dos seus interesses, ela age de forma correta e verdadeira. Suponhamos que uma pessoa vá ao açougue ou à padaria e, por um descuido, o caixa lhe dê um troco errado, com mais dinheiro do que deveria. Se essa pessoa for honesta, o que ela vai fazer? Ela vai devolver o dinheiro que lhe foi dado a mais, certo? Então, assim como o senso de justiça e também o altruísmo, a honestidade também é um valor moral. Eu vou ficar apenas com esses 3 exemplos nessa manhã, mas eu poderia citar o exemplo da liberdade, da igualdade, da lealdade, da tolerância. Também são valores morais. Porém, para muitas pessoas, a ideia de que nós vivemos em um mundo onde existe moralidade, a ideia de que vivemos em um universo moral, soa estranha, soa arrogante, até mesmo ridícula a ideia de que existe moralidade nesse nosso mundo. As pessoas perguntam: como é possível o universo importar-se com o que é certo e com o que é errado? A verdade é que se importa sim. O capítulo 1 de Gênesis nos ensina que o universo
não foi construído, não foi edificado sobre matéria morta, sobre matéria inerte, sem vida. Rochas mortas não se importam com a conduta correta. Mas Deus, a pessoa que é a origem e a fonte do nosso universo, Deus se importa. Na criação do ser humano, em Gênesis 2, há um reflexo da imagem de Deus nos dando a oportunidade de distinguir entre o bem e o mal, oferecendo-nos liberdade de escolha. Eu vou criar isso aqui tudo e vocês podem desfrutar de tudo, exceto de uma coisa. Tudo lhes é lícito, tudo lhes é permitido, tudo está franqueado e eu lhes dou acesso. Desfrutem. Mas existe uma coisa que vocês não têm acesso. Existe algo que vocês não têm permissão para desfrutar. Aprendemos, portanto, com Gênesis 2, na criação do ser humano, que há um reflexo da imagem de Deus, que nos dá, portanto, a oportunidade de escolher, de diferenciar, de distinguir entre o bem e o mal, nos dando liberdade de escolher. Em Gênesis 3:4, nós vimos as terríveis consequências da escolha de Adão e Eva, quando eles escolheram desobedecer. Deliberadamente eles escolheram a desobediência. Olhando por esse prisma, nós aprendemos que no universo de Deus há realidades básicas com as quais cada pessoa tem de lidar: a vida, a morte, o pecado. Agora, na história do dilúvio, em Gênesis 7, nós deparamos com 2 novos temas e enfrentamos 2 novas realidades. Nós encontramos o julgamento e também as boas novas de salvação. Nesses capítulos, a partir do capítulo 7, nós temos a prova de que o universo é de fato moral. Deus que criou e ainda sustenta todas as coisas, Ele também, com certeza, se importa com o certo e com o errado. Foi assim no princípio, tem sido assim ao longo da história, será assim até o fim de todas as coisas. Deus tem interesse naquilo que é certo e naquilo que é errado. Na semana passada, irmãos e irmãs, nós destacamos que as coisas chegaram a uma situação tão grave, tão degradante, que Deus decidiu destruir o mundo por meio de um grande dilúvio, com o intuito de começar tudo de novo. Ele fala isso aqui no capítulo 6, nos versículos 5 a 7. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe custou, isso lhe pesou no seu coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei, destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feitos. Depois, versículos 11 a 13, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra, eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, o que é que ele disse? Resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra.
O dilúvio que Deus enviou sobre a terra, irmãos, foi catastrófico e universal. Foi uma espécie de descriação. Mas o que vem a ser isso, pastor? Era como se Deus estivesse descriando. Ele criou e descriou. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você, a história do dilúvio. Gênesis considera o dilúvio como o ponto divisor da história mundial. Como eu havia dito, e como alguns autores, como D.A. Carson, Craig Bartholomew e Michael Gorin, o dilúvio foi um ato de descriação. E como seria isso? Quando chamou à existência todas as coisas, e os animais e a humanidade, Deus criou. Quando enviou o dilúvio e exterminou, destruiu tudo. É como se Deus estivesse descriando. Seria o ato de criação ao inverso. O dilúvio fez com que a terra voltasse à situação do caos aquático primitivo, lá do início. A situação que existia antes de Deus começar a falar a sua palavra, o haja de Deus, né? o bara. Quando Deus disse lá em Gênesis 1:3, Deus disse, haja luz e houve luz. Antes de Deus começar a criar todas as coisas, era uma situação de caos. No dilúvio, a vida foi completamente destruída. Enorme quantidade de água foi desencadeada e veio sobre a terra, quando a Escritura diz que romperam-se todas as fontes do grande abismo, capítulo 7, veja, versículos 11 e 12, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas dos céus se abriram. Assim, meus irmãos, choveu sem parar durante 40 dias e 40 noites. A água cobriu tudo até o cume das montanhas. Versículos 19 a 24 do capítulo 7. De sorte que o planeta tornou a aparecer como Deus inicialmente o criara lá em Gênesis 1:2. Quando a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, quando Deus se lembrou de Noé, aqui no capítulo 8, a Bíblia diz que Deus enviou um vento sobre a terra. Semelhantemente à situação quando o vento de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre as águas em Gênesis 1:2. Deus se lembrou de Noé quando a água prevalecia e cobria tudo. Ele então soprou um vento para começar o processo de uma nova criação. O mundo nasceu de novo. Terra seca e águas foram separadas, Gênesis 8, de 1 a 3. Então Deus se lembrou de Noé, de todos os animais selvagens, de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra, as águas começaram a baixar, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a chuva dos céus se deteve, as águas iam escoando continuamente da face da terra, como se águas de novo se separando da terra. O mundo então nasceu de novo. Terra seca e águas foram separadas. E Noé, o novo cabeça da raça humana, ele
emergiu da arca e, à semelhança de Adão, ele recebeu uma ordem. Capítulo 9, versículos 1 a 3. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês, tudo que se move e vive servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas, significando que até então não se comia carne. A partir de agora é permitido comer carne, porém, carne com sua vida, isto é, com seu sangue, vocês não devem comer. E Deus estabelece que ele vai cobrar o sangue. Se alguém tirar a vida de outra pessoa, vai ter que pagar com a própria vida, porque a vida está no sangue. Isso é semelhante ao que Deus fez com Adão em Gênesis 1, 28 e 29. Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Todas as coisas, todos os animais, todas as aves terão medo de vocês. Tudo que se move. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, Noé é visto como a figura de um segundo Adão. E a narrativa faz questão de mostrar que esse descendente da mulher, Noé, que é uma figura do primeiro Adão, ele é diferente de Adão, ele é diferente do primeiro cabeça da raça humana. Este segundo Adão, ele é obediente. Fato que a narrativa faz questão de repetir como um refrão. Veja, 6:22. Foi o que Noé fez. Conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Capítulo 7, versículo 5. Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Versículo 9. Entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como? Como Deus havia ordenado a Noé. 7:16. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. O primeiro Adão desobedeceu. Esse segundo Adão, ele é obediente, ele faz tudo segundo Deus ordena. Os atos de Noé após sua queda, após sua saída da arca, de oferecer sacrifícios, de oferecer holocausto sobre o altar que ele mesmo edificara ao Senhor, levaram Deus a mudar sua atitude para com a humanidade em geral. Os sacrifícios do justo Noé, o segundo Adão, garantiram que no futuro a raça humana seria poupada de um juízo tão catastrófico como o dilúvio. Esse sacrifício de um justo que livra a raça humana de um juízo capaz de exterminar a humanidade, certamente aponta para o sacrifício de sangue do Senhor Jesus Cristo, o último Adão. Mas eu ainda quero falar de um paralelismo que existe entre o dilúvio, ou a descriação, e a recriação. Rapidamente. Esse paralelismo entre o dilúvio como um grande ato de descriação e a recriação depois do dilúvio é ressaltado em Gênesis pela estrutura literária da história. Está escrito em um padrão na forma de um grande espelho, o qual enfatiza a simetria. Existe simetria no registro, no relato, na história. E tem alguns dos aspectos óbvios dessa estrutura que eu queria compartilhar com vocês. Então, fique esperto aí na sua Bíblia,
Por exemplo, no capítulo 6, no versículo 10, nós encontramos referências aos filhos de Noé. Capítulo 6, versículo 10. Gerou 3 filhos, está falando de Noé, né? Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Então, Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, em 6:10. Isso está espelhado, né, em contraparalelo, no capítulo 9, versículos 18. Mas poderíamos ir até o versículo 27, porque a narrativa está tratando dos filhos de Noé. Os filhos de Noé que saíram da arca foram quem? Sem, Cã e Jafé. E vai até o versículo 27, falando de Sem, Cã e Jafé. Volte as páginas um pouquinho, para a gente ver a questão da entrada da arca e da saída da arca. Capítulo 7, versículo 7. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com os seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Entrada na arca, capítulo 7, versículo 7. Isso vai ser espelhado no capítulo 8, versículo 16. Que vai falar da saída da arca. Saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Então, filhos de Noé, 6:10, filhos de Noé, 9:18, entrada na arca, 7:7, saída da arca, 8:16. Vamos ver a questão aqui dos 7 dias, capítulo 7, versículo 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra, capítulo 7, versículo 4, capítulo 8, versículo 12. Esperou mais 7 dias, de novo soltou a pomba, porém já não voltou mais para ele. Então temos 7 dias espelhados aqui no capítulo 7, 4 e no capítulo 8, 12. De novo, 7 dias, no capítulo 7, versículo 10, aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio, capítulo 8, versículo 10, Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. Então temos aqui um espelhamento, né, mostrando aqui o paralelo de 7 dias, no capítulo 7, 4, no 8, 12, no 7, 10, no 8, 10. Agora vamos para o espelhamento de 40 dias, 7, 17. O dilúvio durou quantos dias? 40 dias. E capítulo 8, versículo 6. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca. Agora vamos para a questão aqui dos montes que foram cobertos, sendo espelhados nos montes descobertos. Capítulo 7, versículo 20. As águas ficaram 7 metros acima deles. Pegue o monte mais alto da terra, coloque mais 7 metros acima. A água cobriu tudo que existia. As águas ficaram 7 metros acima deles. O que aconteceu? Os montes foram cobertos. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 5. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês, apareceram o quê? Os picos das montanhas. Então, temos aqui os montes sendo cobertos. Isso tem paralelo ou espelha os montes sendo descobertos lá no capítulo 8, versículo 5. O tempo do dilúvio, capítulo 7, versículo 24. As águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 3.
as águas iam baixando, né? As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Então, 150 dias, também espelhado o tempo do dilúvio aqui, das águas que estão crescendo, que estão descendo e cobrindo tudo, e o tempo é das águas baixando, 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé. Irmãos, essa estrutura não apenas chama atenção para os paralelos entre a obra destruidora de Deus ao enviar o dilúvio e a sua obra de recriação, mas ela também mostra que o ponto decisivo da história foi o fato de que Deus se lembrou de Noé. Capítulo 8, versículo 1. No meio disso tudo, Deus não abandonou, Deus não se esqueceu do seu servo, Deus se lembrou. Esse é o ponto decisivo nessa história. O Deus de Gênesis não é fraco, não. O Deus de Gênesis não foi um Deus impotente, ele não se mostrou fraco diante do dilúvio. Era comum nas histórias lá dos sumérios, na história da Mesopotâmia, era comum no caso dos deuses da Mesopotâmia, que depois de terem supostamente criado ou determinado, profetizado um dilúvio, eles ficaram acuados com medo do dilúvio. Deus não ficou com medo do dilúvio. Deus, pelo contrário, ele tinha total controle sobre o dilúvio. Ele era soberano no juízo. Ele está conduzindo a história, ele está determinando, ele escolheu Noé, ele disse: faça isso, porque eu vou fazer aquilo, construa uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio, e eu vou acabar com todas as coisas. Esse Deus é um Deus soberano, esse Deus é um Deus poderoso, ele é o Deus que não perde o controle nunca. É soberano no juízo, mas ele também mostra a sua misericórdia. A prova disso é que Deus diz a Noé o que vai fazer, e ele orienta Noé a construir a arca, e a levar para ela, entrar nessa arca, com sua família ampliada, e vários de cada tipo de animal na terra, que serão livres do juízo. A história de Noé é uma história de escola bíblica, tão boa, que muitas vezes nós deixamos de perceber sua importância para a criação. Por que colocar todos esses animais na arca? Porque Deus está interessado na totalidade daquilo que Ele criou. Deus está interessado na totalidade da sua criação, incluindo os animais também. A salvação não está circunscrita à humanidade. A salvação inclui toda a criação, e Paulo trata disso quando ele escreve aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 21, quando ele diz que a própria natureza aguarda com expectativa a revelação dos filhos de Deus, porque a própria criação geme, a própria criação tem expectativa de que Deus conclua, de que Deus consuma todas as coisas, porque ela também será preservada. Eu vou finalizar essa última parte. Peço a sua paciência, só mais um pouquinho. Para falar da relação do dilúvio com o Deus Santo e juiz gracioso que é. Voltando à questão da soberania de Deus no dilúvio, Deus diz a Noé o que vai fazer e por que vai fazer. Ele ordena a Noé a construção da arca, ele dá o projeto, e depois que Noé constrói a arca, então, e entra com todos aqueles que Deus ordenou,
capítulo 7, versículo 16, que foi o próprio Deus que fechou a porta da arca, quando todos estavam seguros lá dentro. E então vem o dilúvio, e então começa a chover. Tudo o que tinha fôlego de vida nas suas narinas, diz o versículo 22 do capítulo 7, tudo que tinha fôlego de vida morreu. O Novo Testamento, meus irmãos, é mais enfático, dizendo que o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, ou por meio da água, através da água. Pedro fala disso na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 6. Mas, embora o juízo contra o pecado seja terrível, mais uma vez o compromisso gracioso de Deus com seus propósitos originais, no que diz respeito à criação, são revelados, são manifestos. Irmãos, irmãs, a história do dilúvio revela um Deus que é tanto um juiz santo quanto um redentor gracioso. Isso é maravilhoso. Quando Noé e sua família saem da arca, Deus faz várias promessas a Noé. Promessas que se constituem a aliança de Deus com Noé. Isso está no capítulo 9. A partir do versículo 8 até o versículo 17, Deus estabelece a sua aliança com Noé. O escritor O. Palmer Robertson, ele define a aliança como sendo um vínculo de sangue soberanamente administrado. E há 3 elementos principais nessa definição do O. Palmer Robertson. Um vínculo de sangue soberanamente administrado. Um vínculo, aliança, fala de relacionamento. De um relacionamento profundamente pessoal entre Deus e o seu povo, entre Deus e aqueles que Ele chama, aqueles que Ele escolhe. Os comentaristas, os estudiosos mostram a aliança como uma situação em que Deus estivesse se amarrando ao seu povo, se amarrando aos seus escolhidos, e o povo de Deus e os seus escolhidos estivessem sendo amarrados ao próprio Deus. Em alianças posteriores com Israel, uma expressão favorita é: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Jeremias 7:23. Eu serei o Deus de vocês, vocês serão o meu povo. Aliança é um vínculo de sangue, um vínculo, portanto, um vínculo de sangue. Uma aliança é um relacionamento sério e legalmente estabelecido. A natureza séria e pública de uma aliança, meus irmãos, é simbolizada em rituais que envolvem sacrifício e o derramamento de sangue, como aconteceu aqui com Noé, quando ele saiu da arca, ele erigiu, ele levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ele ofereceu holocaustos sobre o altar, e Deus se agradou. O Senhor aspirou o aroma agradável do sacrifício que Noé ofereceu, e então o Senhor disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. E nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como eu fiz dessa vez. Aliança é um vínculo de sangue, mas é um vínculo soberanamente administrado, como diz o O. Palmer Robertson. Essa aliança não é constituída de um relacionamento entre parceiros iguais, que elaboram com muito esforço as condições
em que há consenso mútuo. Deus é o Senhor soberano e somente Ele pode estabelecer as condições do relacionamento pactual, do relacionamento determinado em aliança. Assim, meus irmãos, Deus estabeleceu em Gênesis 6,18 sua aliança com Noé, se referindo a uma aliança já existente. Em Gênesis 9, Deus está renovando sua aliança com Noé na criação. E a evidência disso está no fato de que Gênesis 9 mostra Noé como um segundo Adão. Deus estava fazendo um novo começo com Noé. Mas os seus propósitos para a sua criação eram e são os mesmos. Além disso, o conteúdo da aliança de Deus com Noé se estende a toda a criação. Em Gênesis 9, 8 a 17, Deus não deixa dúvida ao afirmar que essa aliança é com Noé, com seus descendentes e com toda criatura vivente. O arco-íris é sinal dessa aliança graciosa estabelecida entre Deus e a criação, como diz o versículo 17. Deus disse a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. E eu concluo com estas palavras. A aliança com Noé, portanto, meus irmãos, se refere ao relacionamento especial que Deus estabelece com ele e sua família. Mas subjacente a isso está a aliança de Deus com a criação. Logo, Deus está realmente agindo em Noé e por meio dele para cumprir o que sempre foi o propósito original do Senhor para toda a sua criação. Assim como Noé foi colocado em um mundo novo, para viver novo estilo de vida, o crente é conduzido a uma experiência totalmente nova em Cristo, para viver o restante de sua vida na terra, não segundo sua própria vontade, não segundo os seus desejos humanos, mas para fazer a vontade de Deus. Rapidamente, abra sua Bíblia em 1ª carta de Pedro. Já quase chegando no final. Primeira carta, eu falei segunda? É primeira. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 20. Eu vou ler a partir do versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Pois também Cristo padeceu, eu estou lendo 1 Pedro 3, agora versículo 18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram
desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, Noé e mais 7, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso, agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e poderes. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão, eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o evangelho foi pregado também aos mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, leia comigo, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Irmãos, o julgamento alcança todos os seres humanos por causa do pecado. Mas com o julgamento, o escape, o livramento, a salvação é oferecida àqueles que pela fé em Jesus Cristo se voltam para Deus. Nas águas do dilúvio, portanto, vemos Deus expressando em alta voz este aviso de que o universo no qual nós estamos vivendo é um universo moral. Deus se importa com o bem e com o mal. E Deus irá julgar os malfeitores. Mas graças a Deus que nós temos refúgio em Cristo. Deus ainda aguarda com paciência pregadores como Noé e pregadores como nós. Eu terminei a mensagem domingo passado falando de Noé, que não foi apenas um justo herdeiro da justiça de Deus, ele se tornou um pregador da justiça. E que nós também, como Noé, devemos ser proclamadores desta justiça de Deus. A nossa vida deve ser uma pregação do Evangelho. A nossa vida deve ser uma carta que as pessoas possam ler e possam ter um encontro com Jesus Cristo, para que o mundo possa, assim como nós, encontrar salvação em Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.
Procuremos, meus irmãos, fazer o bem. Não basta conhecer o bem. Não basta saber o que é bom. É importante fazer o bem. Não basta saber o que é certo. É importante fugir do que é errado. Deixar de fazer o que é errado. É importante, meus irmãos, vivermos em tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos mudar de posição, vamos nos colocar em pé. Se você ainda não está em Cristo, corra para Ele. Corra para Ele. Deus deu a oportunidade a Noé de viver uma nova vida. E também para nós. Temos essa nova vida em Cristo. Estamos vivendo uma vida nova. Todas as coisas se fizeram novas para nós. As coisas velhas ficaram para trás. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a deixar as coisas velhas para trás. Ajuda-nos, Senhor, a deixar as velhas práticas, os velhos hábitos. Aquelas coisas que não trazem honra. Pelo contrário, só trazem vergonha. Aquelas coisas que não trazem glória para Ti e para o Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a sacudir de sobre nós o jugo da carnalidade, Senhor, dos maus hábitos. Ajuda-nos, ó Deus, a viver e andar em novidade de vida com Cristo Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Restaura-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Ajuda-nos. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado.